Olá! Nossa República dessa semana é um programa com participações especiais, trazendo à luz discussões fundamentais sobre democracia e fake news. Vamos explorar as falas recentes do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sobre esses temas cruciais. Para isso, contamos com a presença do jornalista e professor Dielcio Moreira, meu dileto amigo, e do nosso convidado especial, o professor André Chaves de Mello e Silva. Sejam muito bem-vindos ao Nossa República. Muito obrigado pela presença de vocês no programa de hoje. Professor Dielcio. Mauro, eu que agradeço o convite, estou honrado de participar de uma discussão tão importante como democracia, fake news, com você, com o meu amigo André, professor da Universidade de São Paulo, que já há bom tempo discute democracia, fake news, enfim. Estou muito feliz por participar desse debate e também ansioso por começarmos esse programa contigo, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Professor André, eu vou, só para as pessoas aqui de Mato Grosso que ainda não lhe conhecem, só chamar a atenção que é um jornalista experiente, com passagem nos mais importantes veículos da imprensa nacional, como a Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil, entre outras tantas publicações relevantes. É professor da Universidade de São Paulo, idealizador e coordenador acadêmico da Cátedra Otávio Frias Filho, em estudos de comunicação, democracia e diversidade. Professor, suas considerações iniciais aí. Obrigado, Mauro, pelo convite, por estar aqui dividindo com vocês essa bancada, o professor Dielcio, meu amigo, parceiro aí de longas jornadas, né, muito frutíferas, e por estar aqui tendo a oportunidade de poder falar para o público de vocês, né, para um outro estado, quando normalmente a gente não está inserido. Gostaria de estar mais inserido aí no Mato Grosso, mas essa para mim é uma excelente oportunidade de estar podendo interagir com vocês. Muito obrigado. Com certeza haverão novas oportunidades para a gente conversar, porque tem tanto assunto importante na defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito, que não vai faltar oportunidade para a gente conversar. Eu queria chamar a atenção de quem nos assiste, que recentemente, em novembro passado, a Assembleia Legislativa realizou um evento que tratou dos 35 anos de promulgação da Constituição Estadual aqui de Mato Grosso. E nesse evento estiveram presentes os ministros Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino e o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes, que é o nosso conterrâneo aqui. E nessa conversa que teve lá, nessa apresentação, eles receberam título de cidadania, Alexandre e Flávio Dino, e o ministro Gilmar Mendes recebeu a comenda Marechal Rondon, que é a mais alta honraria aqui do Estado. Eu queria chamar aqui a fala, um trecho da primeira fala do ministro, foi uma fala de 45 minutos e tal, mas a gente destacou alguns trechos para a gente conversar sobre ela. Os ataques à democracia e qual o grande problema hoje da democracia precisa ser entendido a partir de uma análise que começa com uma pergunta. Por que o regime democrático e a democracia ressurgiu após a Segunda Grande Guerra? Na Europa, a democracia ressurgiu após o nazismo, após o fascismo, após a vitória dos aliados. Em alguns países, só depois da década, quase no final da década de 70, Portugal e Espanha, que viveram ditaduras. Na América Latina, quase toda, inclusive o Brasil, só depois da década de 80. Professor Dielcio, essa fala do ministro, ele está contextualizando, está questionando, quer dizer, por que razão a democracia se volta, retorna depois desse período da Segunda Guerra. Bom, eu penso que realmente o ministro tem razão quando ele traz inúmeros países que viveram nesse momento regimes absolutamente autoritários e ditatoriais, né? Além
além da Alemanha com o nazismo, nós tivemos a Itália com o fascismo, a Espanha com Franco, Salazar em Portugal, e aqui na América Latina, Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, e são governos que criaram uma série de governos autoritários, ditadores, que criaram uma série de problemas, por exemplo, no Brasil. No Brasil nós tivemos algumas coisas que são irreparáveis, que não conseguimos reparar até hoje, como, por exemplo, arroxo salarial, enfraquecimento dos sindicatos, riqueza na mão de poucos. Hoje, olha a disparada, né, o disparate da distribuição de riqueza no Brasil, que ela começou a se acentuar lá no governo militar e foi se perpetuando e cada vez se agravando mais, e com as dificuldades que os governos eleitos depois do movimento militar em acertar a mão com a distribuição de riqueza. Mas não é só isso também na questão, houve a questão de mortes. Quantas pessoas morreram? Na Argentina fala-se em 30 mil, um número que não foi tão alto no Brasil, mas muita gente morreu para que esses movimentos ditatoriais se consolidassem, se perpetuassem, enfim, que vivessem mais tempo neste regime. Esse processo começou a ruir, né, com o fim do nazismo, começou a ruir com a morte de Franco na Espanha, começou a ruir com a Revolução dos Cravos, lá em Portugal, e também no Brasil, com as diretas já, um movimento que foi intenso, forte, liderado por um deputado de Mato Grosso, Dante de Oliveira. Era um momento que a democracia encontrou tempo, espaço e condições para aflorar. Professor André, essa fala do ministro lhe remete a algum comentário relevante, assim, que é importante a gente não deixar de falar? A gente tem que pensar na complexidade desse período. Então, os regimes democráticos que foram substituindo essas ditaduras, sobretudo na Europa, eles foram resultado inicialmente primeiro do fato dos aliados terem ganho a Segunda Guerra. Então, claro, liderados pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, né, por Churchill ali, enfim, também liderando o continente europeu, mas nós temos também, claro, que envolve também uma questão econômica. Então, os regimes democráticos aliados foram os grandes financiadores do processo de recuperação econômica mundial. Então, isso se reflete, vamos dizer assim, no primeiro momento, após 1945, nesse processo de redemocratização de diversos países que saíram ali, com o fim da Segunda Guerra, de regimes ditatoriais. Mas, paradoxalmente, nós temos ali também, logo de cara, né, em 1945, o surgimento, uma reordenação mundial do mundo em dois blocos, né, o bloco capitalista, a cortina de ferro, o bloco capitalista versus o bloco socialista. E, paradoxalmente, isso acabou levando, muitas vezes, alguns países que saem da Segunda Guerra com regimes democráticos, que é o caso do Brasil, por exemplo, mesmo do Chile, da Argentina, do Paraguai, e eles passam a ter regimes financiados, né, ou apoiados pela ideia de que era necessário conter o comunismo, vamos dizer assim. Mas com o próprio arrefecimento desses regimes do bloco soviético, vamos dizer assim, e do bloco socialista de maneira geral, nós temos ali já, nos anos 80, um retorno desses países, um início, pelo menos, desse processo. O próprio Brasil volta a ser democrático em 85, mas nós vamos tendo paulatinamente o retorno desses países a regimes democráticos. Então a gente tem aí, portanto, apesar, vamos dizer assim, de um retorno inicial democrático na Segunda Guerra, nós também temos uma inflexão em países que eram democráticos no fim da Segunda Guerra. Então, por que é importante a gente ter isso em mente? Porque o fenômeno democrático, ele é bastante amplo no sentido de que os contextos internos acabam envolvendo, paradoxalmente, né, não apenas valores, mas mobilizações de forças políticas que acabam se reunindo e reorganizando conforme a época e conforme os estímulos, sejam internos e externos. Esse casamento entre o externo e o interno que acaba levando ao surgimento de determinados regimes, que é um pouco do que está acontecendo agora, né? Nós temos, e a gente acha que vai chegar nisso ainda, eu imagino, mas sobretudo da gente ver aí hoje uma capa democrática em muitas situações, mas que tem cada vez mais funcionado como
regimes populistas e onde as pessoas estão perdendo direitos. Eu vou pedir ao Adiel para rodar um segundo trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes, onde ele destaca a contribuição dos regimes democráticos para a melhoria das condições de vida das pessoas logo nesse pós-guerra. Se nós pegarmos todos os índices relacionados à melhoria de condição humana, de vida, após a Segunda Grande Guerra, nós poderíamos tranquilamente afirmar que nenhum outro regime fez tanto pela mulher, pelo homem, pela criança, questão da mortalidade infantil, quanto os regimes democráticos. Se nós compararmos saúde, educação, infraestrutura, habitação, alimentação, todos os países democráticos são muito melhores que os países não democráticos. Todos os países que eram uma ditadura e passaram a ser uma democracia melhoraram isso. Essa fala do ministro tem algumas perguntas que são importantes. Como é que o senhor avalia o impacto histórico das democracias na melhoria de vida, das condições de vida das pessoas, conforme defendido pelo ministro? Porque, de fato, após a Segunda Guerra, muitos países que eram ditadura, ao longo do tempo, foram se democratizando, inclusive o Brasil, já na década de 80. Né? Demorou bastante, mas acabou vivendo o seu momento democrático como é hoje. E eu queria que o senhor concorda com essa tese do ministro? Quer dizer, a democracia é melhor para as pessoas? Concordo. Vamos pegar o Brasil, né, como gancho, Mauro, né, dessa análise, para depois a gente tentar extrapolar um pouquinho. Quando a gente volta em 45, a gente coincide, né, o fim da Segunda Guerra coincide com a democratização do Brasil, com o fim do Estado Novo, portanto, da ditadura de Getúlio Vargas. E aí nós temos um curto período democrático, que vai até 64, onde a gente não pode esquecer que houve uma série de melhorias socioeconômicas no Brasil, impulsionadas por uma série de medidas, sobretudo a construção de Brasília. Então nós temos ali na construção de Brasília o ápice, vamos dizer assim, de um período, desse período democrático, desse curto período democrático, de mais ou menos 13 anos, algo em torno disso, né? E aí a gente vai ter aí, portanto, um pouco mais do que 13 anos, né? Enfim, agora 18 anos, mais ou menos. Então nós vamos ter aí nesse período, nós vamos ter a construção de Brasília, que impulsiona, certamente, claro que não só ela, é evidente, mas ela acaba sendo um dos vetores de impulsionamento da industrialização e principal impulsionador também de um aceleramento profundo da urbanização do Brasil. E aí depois nós temos aí o interregno ditatorial, que termina em 85. E a partir de 85, com o advento, sobretudo em 88, da nossa Constituição, que foi a mais democrática até hoje, né, em termos de Brasil, nós temos uma série de conquistas. Sobretudo, acho que até o próprio ministro talvez tenha falado em algum trecho do discurso dele, mas sobretudo o SUS. O SUS, por pior que seja, os problemas que ele tem e tal, ele é uma profunda conquista social. Né? Há países, inclusive democráticos, como o Brasil, que não tem um sistema próximo do que seja o SUS, e eu cito até nominalmente os Estados Unidos, que é o país mais rico ainda do mundo, que não tem um sistema de saúde, de atendimento básico à saúde como o nosso. Né? O nosso é muito melhor. Né? Então, a gente tem, portanto, de fato, ganhos efetivos e palpáveis. Mas não significa que todo regime democrático vai ter o mesmo nível de ganho. Né? Então, nós temos que analisar caso a caso. Tem regimes democráticos que avançaram muito mais do que o nosso. Né? Então, por exemplo, os países nórdicos. Né? Então, nós temos aí um nível de florescimento pós-Segunda Guerra Mundial dos países nórdicos que os coloca países do mundo de uma maneira muito rápida. Nós temos alguns países asiáticos também, né, que vivenciam isso, sobretudo depois que conseguem superar fases não democráticas, nominalmente
a Coreia do Sul, né? Por isso que agora a atual crise nesse país preocupa bastante. Então, não que não seja uma crise, pelo menos até agora, de origem democrática, vamos dizer assim, mas preocupa, né, esse tipo de crise, porque é um país que conquistou muita coisa sob o regime democrático. Então, o Alexandre de Moraes tem razão, sim. Quando a gente analisa, sobretudo, o curto espaço de tempo, em alguns casos de regimes democráticos que surgem em determinados países no último século, no século XX, nós vamos perceber, de uma maneira muito palpável, que esses regimes permitiram uma rápida conquista, um caminho muito rápido em melhorias sociais significativas. Eu acho que no caso do Brasil, não é novidade para ninguém, o grande desafio que se coloca atualmente, os dois grandes desafios que se colocam atualmente, dentro da manutenção da democracia, é a questão do combate ao crime organizado, né, e aí aliado a um profundo combate à corrupção sistêmica de Estado, que as duas estão, inclusive, se entranhando cada vez mais, e nós temos aí, fora isso, a necessidade da expansão, né, de uma distribuição de renda poderosa. Nós precisamos encarar a questão da distribuição de renda como algo que vai manter, inclusive, o nosso regime democrático. Se isso não começar a ser feito, e os sistemas de bolsas são incapazes, só eles mesmos, de fazerem isso, nós vamos ter sérios problemas sociais nos próximos anos, eu não tenho a menor dúvida disso. Professor Gelson. Na época, sim, entre 1965 e 1985, por exemplo, o índice de permanência na escola dos brasileiros era de 2 anos e 6 meses. Era muito baixo, né? Então, a escola era para uma minoria que definiu a classe dominante, basicamente, no país, né? Depois de 1985, nós tivemos índices aí crescentes. Mas, mesmo assim, a nossa educação vive dificuldades que são incompreensíveis, até considerando a necessidade que o Brasil tem de mão de obra qualificada, a necessidade que o Brasil tem de estrutura de escola em quantidade e em qualidade. Não adianta ampliar universidades, ensino de segundo grau, etc., mas somente poucas escolas concentram o estudo de qualidade. Este talvez seja o grande desafio de uma democracia que, no meu entendimento, ainda é muito frágil. Não fosse tão frágil, verdade, não teria tentativa de golpe que tivemos recentemente com o governo anterior, né? Então, é uma democracia que precisa de cuidados absolutos. E a educação, me parece, aí o ministro tem defendido, pelo menos foi esse o meu entendimento da fala dele, que a educação é um ponto fundamental. Quer dizer, como é que você vai distribuir renda se você não tem trabalhador qualificado? E o trabalhador se qualifica com educação de qualidade. Eu queria chamar um intervalo e a gente já volta com mais discussões, com mais análise. Você que nos acompanha, não saia daí que a gente volta num instante só. De volta essa semana, uma edição especialíssima com a participação dos professores Gelson Moreira e do professor André Mello Silva. Eu vou pedir para o Adiel rodar mais uma falinha do ministro Alexandre de Moraes, quando ele fala dessa coisa do extremismo que vem em uma onda crescente aí. A gente vê os Estados Unidos reelegendo Trump, a gente vê manifestações de extrema-direita na Europa, aqui na América Latina, enfim. E eu vou pedir para rodar para a gente comentar um pouquinho essa situação que nos preocupa a todos. Nós vivemos hoje no mundo, começou lá na Hungria, pegou a Polônia, foi criado, como eu vou rapidamente dizer, nos Estados Unidos, mas foram testando na Hungria, Polônia, Itália, França, Brasil. É um novo populismo digital muito extremista. Por que isso vem ressurgindo? Por que isso vem ganhando força? Algum problema a democracia está apresentando.
Eu vou começar mais uma vez com uma pergunta direta. Por que razão esse extremismo, professor André, vem ganhando força? Esse extremismo ele instrumentaliza medos, receios e, sobretudo, perdas, né, que as pessoas têm sofrido ao longo dos anos. Então, no caso do Brasil, em especial, claro que nós temos esse fenômeno em vários outros países, com alguns contornos similares e outros muito regionalizados, muito específicos, mas no caso do Brasil, eu diria que uma boa parte da nossa perda tem relação com a falta de investimento em algumas camadas da população, e em especial nos mais jovens. Claro que a gente tem que investir, né, nos mais idosos, etc., e mesmo o investimento atual é insuficiente, mas o jovem ele tem sido deixado muito de lado pelas políticas públicas. Então, isso leva, muitas vezes, as pesquisas apontam, inclusive, que boa parcela do eleitorado da extrema-direita tem saído dos grupos mais jovens. Então, a gente tem que ter muita atenção para isso. Esse índice mostra que essa camada da população não se sente representada na democracia, cada vez mais. Ela tem tido perdas, dificuldades que não têm sido levadas em consideração, muitas vezes, pela formulação de políticas públicas. E eu vou citar um caso muito específico, que é, por exemplo, a questão previdenciária. Então, a questão previdenciária, já estão falando até de uma nova reforma previdenciária, e já se extrapolou o limite disso, na minha opinião. Eu acho que nós temos que encontrar recursos dentro do Estado, claro, mas em outros lugares, não mais na punição aos brasileiros, sobretudo aos mais jovens, porque, do contrário, vai ficar inviável ser jovem ou permanecer no Brasil. Então, você tem uma camada que vai ser, a partir de 2030, menor da população, porque o Brasil vai ter mais idosos do que jovens, que vai ter que sustentar todo o sistema previdenciário a custo do seu autoempobrecimento. Então, essa equação, que é uma equação que sempre vem à baila na questão governamental, ela tem que ser deixada de lado, não dá mais para fazer isso. Então, assim, o jovem se sente cada vez mais sem espaço, cada vez mais levando uma vida precarizada. Isso é muito. Eu vou dar um dado muito, muito palpável. Quando eu ingressei na carreira acadêmica, a maioria dos meus colegas que já, infelizmente, não estão mais comigo na universidade, ou porque se aposentaram, ou porque vieram a falecer, a gente conversava e a maioria deles era perceptível que, na maioria dos casos, eles tinham casas próprias. Hoje, eu estou falando de professor universitário, hein, que não, perto de outras camadas da população, ganha um pouco melhor, etc. Quando eu entrei, a maioria dos meus colegas, eu não vou dizer a maioria, mas uma parcela significativa, talvez maioria, eu nunca fiz a conta, mas pelas conversas a gente percebia que uma boa parcela das pessoas estavam pagando aluguel. E hoje, entre os mais jovens ainda, a geração que tem vindo aí depois de mim, isso tem sido mais frequente ainda. Então, o que eu quero dizer com isso? Que há um evidente processo de perda de renda e de empobrecimento que está atacando todas as classes sociais. Inclusive, agora, com a indústria 4.0, com a questão da inteligência artificial, isso, se todas as previsões cataclísmicas se concretizarem de perda de empregos em nível mundial, nós vamos ter aí, portanto, pela primeira vez na história, uma camada muito bem estudada, vamos dizer assim, da população, da classe média, que vai ser afetada em seus ganhos, já está sendo, né? Na verdade, em seus ganhos, os seus ganhos vão ser diminuídos e, portanto, nós vamos ter um empobrecimento avassalador, inclusive, da classe média. Então, essa equação, juventude, classe média, oportunidade de emprego, isso precisa ser atacado de uma outra forma. Os atuais instrumentos que estão aí, que foram pensados de governo, eles não servem mais. Não adianta você ficar pensando em meros programas de renda mínima, que vão ser cada vez mais importantes, sem dúvida, mas só eles não vão dar conta do recado. É preciso pensar, de fato, em cortar privilégios onde eles existem, em combater a corrupção sistêmica de uma maneira muito forte, né, para vir dessa corrupção sistêmica, virem os recursos capazes de sustentar o regime previdenciário.
e não ficar mais pensando que não há limites para isso em cima da população. Há limites, e esses limites, inclusive, já foram extrapolados, né? Porque se a gente não pensar dessa maneira, com todas as ameaças que nós temos hoje, inclusive as ameaças vindas do aquecimento global e, portanto, do estreitamento das fronteiras agrícolas, das fronteiras produtivas, tudo isso somado certamente vai levar a processos de falência democráticos intensos, mas mesmo depois da substituição das democracias por ditaduras que talvez consigam, e talvez até regimes totalitários, que consigam segurar, entre aspas, vamos dizer assim, a revolta social por um período, depois disso o que vai ser, né? Então nós temos aí um cenário, provavelmente um cenário muito, muito pior até do que esse. Então nós temos que pensar seriamente em como superar isso, como superar lobbies dentro do Congresso, tudo isso está colocado, está em jogo. O Carlos Nobre, por exemplo, que é um dos maiores climatologistas do Brasil, hoje meu colega lá na Universidade de São Paulo, ele está numa cátedra vinculada ao estudo do clima. Ele, por exemplo, fez algumas previsões que, se parcialmente se concretizarem, vai ser o caos. Então, por exemplo, uma das previsões possíveis, né, para a gente ter uma ideia do tamanho do que a gente está vivendo hoje, é que por volta de 2100, se continuar o nível de aquecimento global no nível atual, nós vamos ter aí pouquíssimas áreas do planeta habitáveis. Então, ele arrisca dizer que apenas o entorno dos dos polos, né, Polo Norte, Polo Sul, e algumas cadeias de montanha muito altas, leia-se, portanto, os Andes, o Himalaia, né, os Alpes e assim por diante. Então, como é que vai ser? 8 bilhões de pessoas exprimidas nessas regiões? Vai ser o caos mundial, né? Nenhum sistema político vai permanecer de pé. E nós não estamos falando de algo distante, nós estamos falando de 75 anos, ou seja, para quem está nascendo agora em 2025, é apenas uma geração ou duas, né? Então nós temos aí um desafio avassalador, mas que tem que ser pensado de maneira integralizada, integral, e não só do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, ambiental, está tudo amarrado, está tudo entrelaçado. Então a crise democrática, ela vem sobretudo disso, porque a democracia está cada vez mais refém de interesses de grupos isolados que não estão concatenando soluções amplas para a enorme quantidade de desafios e, sobretudo, para a complexidade desses desafios. Gelson, em cima, diante do que o professor comentou, e é extremamente relevante essa questão do clima, você veja, se a gente, em 75 anos, tem a população levada para o Polo Sul, para o Polo Norte, para as regiões montanhosas mais altas, nós vamos ter um problema muito sério, que não é só do local em si, da condição do local, é da alimentação, porque são locais que não vão gerar comida para todo mundo. Quer dizer, então, nós estamos realmente diante de um problema seríssimo. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho essa fala do ministro, Gelson, para que a gente... Quais são as implicações desse fenômeno populista, radical, de extrema-direita, para a democracia, para as democracias e para resolver esses problemas? Porque, veja, essa extrema-direita, ela não reconhece o aquecimento global, ela não reconhece a necessidade de preservação ambiental, ela não reconhece uma série de situações que nós precisamos. Estados Unidos, até hoje, não resolveu se enquadrar na questão do efeito estufa, quer dizer, continua produzindo e não está querendo responder. O mais importante é o lucro já do que qualquer outra coisa. Como é que você vê isso, Gelson? E aí, professor, se quiser comentar também, acho que é um assunto que nos remete a uma preocupação grave. Eu quero, Mauro, primeiro concordar absolutamente com o professor André. A juventude, em vários aspectos, foi deixada de lado no Brasil, né? Ela não foi pensada como seres pensantes, mas alguém que sempre precisava de um porta-voz. E esse fenômeno ocorreu também, por exemplo, nos jornais. Os jornais descobriram tarde demais que não formavam leitores jovens.
quando teve início os jornais voltados para os jovens, praticamente já era tarde demais, não havia mais tempo de recuperar, de formar leitores jovens. Então, o desaparecimento de leitores de jornais não foi só um fenômeno das redes sociais, do avanço do mundo digital, mas também, no meu entendimento, pela ausência dos jovens no processo de produção de conhecimento da realidade a partir daquela época, anos 70, 80, em que os jornais eram os principais veículos informativos, com informação atualizada, mais séria, mais respeitada, mais respeitável daquilo que ocorria no país. Então, esse é um aspecto importante. E com a chegada das redes sociais, os jovens praticamente se tornaram os solucionadores, os donos do conhecimento, né? Os mais antigos, os mais idosos, as pessoas com mais idade, que estavam habituadas a transferir suas experiências, seus conhecimentos aos jovens, passaram a recorrer aos jovens, buscar informações, como é que atuam nesse mundo, né? E fico imaginando um mundo em que não se há controle nenhum daquilo que é verdadeiro, daquilo que é falso. Não há contrapalavra, não há o contraditório nas redes sociais. Se há, esse contraditório ainda não é expressivo, né? Não tem uma força que leve a pessoa a refletir. Então, a gente verifica a força dos influencers, por exemplo, na maioria, ou boa parte deles em todas as redes, se fortalecem promovendo o ódio, promovendo a discórdia e sendo remunerados por isso. Essa é uma questão muito séria. Quer dizer, então, o regime, o modelo econômico das redes valoriza quem tem mais acesso. Agora, vamos olhar o Brasil nessa situação. O último relatório digital de 2024, dos 8 bilhões de pessoas no mundo, o Brasil é o terceiro país, atrás do Quênia e da África do Sul, né, somente, mas com índices muito, muito baixos. Né? É o terceiro país em tempo dedicado às redes sociais. São 3 horas e 37 minutos por dia, praticamente um período útil do dia que o brasileiro fica nas redes sociais. Então, essa média de acesso dos brasileiros nas redes sociais é um problema que fortalece essa ideia de monetização, de distribuição de dinheiro com quem consegue mais likes, com quem consegue mais seguidores, né? Então, eu penso que o extremismo se utiliza disso. Você sabe, já descobriu há muito tempo o que é o ódio, o que é a mentira, que faz com que as pessoas acessem cada vez mais as redes. E por isso eles são monetizados e por isso eles ganham mais. E esse tipo de distração, podemos dizer que Olha, as redes são importantes. E eu não quero tirar aqui o valor das redes, não. Quero dizer isso para você, Mauro, para os telespectadores, para quem está nos assistindo, que as redes sociais têm um papel fundamental nas relações entre as pessoas, no conhecimento, tem todo este valor. O que eu estou dizendo que o contraditório, aquilo que pode rebater ou discutir, levar as pessoas a pensar, a refletir sobre o que elas estão vendo e ouvindo, é muito pouco, é mínimo perto da quantidade de informações que não são legítimas do ponto de vista do interesse da humanidade, da população como um todo. Isso me parece um sério problema, e as dificuldades de regulamentação disso todos nós estamos vendo, apesar dos esforços na Inglaterra, na Europa, de algumas tentativas aqui no Brasil. Esse é um processo que gera muita discussão, e também a população precisa se envolver nessa discussão, né? Agora, como é que vai se envolver ficando 3 horas e 37 minutos por dia acompanhando as redes sociais e não com o mesmo tempo em publicações que teriam um compromisso de responsabilidade social mais sério do que determinadas redes ou determinados influencers que abarcam milhões e milhões de seguidores.
né? Isso me parece um problema muito sério para a democracia e muito fértil, um terreno muito fértil para o extremismo. Gelson, eu vou ter que chamar um comercial. Para você que nos acompanha, não saia daí, porque essa é uma conversa muito importante, é uma conversa de fato relevante e que todos nós precisamos refletir. Eu volto já. Nossa República está de volta, ingressando agora já no seu último bloco, lamentavelmente, porque a gente tem muito que conversar. Eu vou chamar aqui mais uma fala, para a gente não perder a oportunidade, mais uma fala do ministro, e ressaltar uma coisa que o ministro, e não só o ministro, o presidente da República e várias autoridades com um dever jurídico, com exceção do Congresso Nacional, que apesar da responsabilidade jurídica que tem, hoje está tomada de uma discussão, né, distorcida, né, do que é, por exemplo, a liberdade de expressão. É tratado como um direito absoluto, quando não é um direito absoluto, né? É impossível que a liberdade de expressão, quando afeta o outro, seja encarada como um direito absoluto, né? O direito do indivíduo tem que... há um limite aí. E aquilo que é crime na vida real deve ser também crime na vida virtual, né? Quer dizer, ainda que a gente possa pensar em valores mais amplos, né? Mas isso são coisas muito objetivas. E crime é crime, seja na internet, seja na vida real, né? As pessoas vêm cometendo crimes sucessivos em nome de uma liberdade, inclusive tentativa de golpe, como aconteceu aqui no ano passado, no dia 8 de janeiro. Mas eu vou pedir, antes da gente se aprofundar, vai ficar muita coisa de fora, viu, professor Gelson, professor André? Eu queria falar muito sobre corrupção, que eu acho que é uma coisa importante, que interfere muito nessa questão, como o senhor bem disse, que não é só a perda do ganho, da receita das pessoas, da condição de estudar, da condição e da própria questão ambiental, etc. Mas também tem a questão da corrupção, que a gente se acostumou com ela, e que a extrema-direita usa como um discurso, na ditadura não tinha. Não, na ditadura sempre teve corrupção. O que não tinha era espaço para isso ser divulgado, como tem na democracia, né? É muito tranquilo isso. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho, em cima da última fala do ministro, Adiel, que é uma fala um pouquinho maior, e que eu acho que vale a gente conversar um pouquinho, porque ele entra justamente nessa coisa do conteúdo, dos problemas que a gente tem com relação à liberdade de imprensa, etc. Pode rodar, por favor? Há vários estudos que demonstram que só 2 tipos de notícias dão likes. O que é muito fofinho, aquele cachorrinho que cuida do gatinho, o chimpanzé que adotou um coelho. Isso estoura, não? A onça que casou com um cachorrinho. Por mais bizarro que pareça, todo mundo gosta de um petzinho e coisa de ódio. O meio termo, a conversa, ninguém está nem aí. É a ofensa, é a ameaça, é o discurso racista, machista, nazista. Tudo isso voltou. A culpa é das redes sociais? Não. As redes sociais não pensam. Quem pensa são os humanos por trás das redes sociais, que sem nenhuma transparência nos algoritmos, direcionam para cativar. Eu diria mais do que isso, para fazer uma verdadeira lavagem cerebral nas pessoas, gerando esse ambiente de ódio. E não é só no Brasil. Veja, nos Estados Unidos, nas eleições presidenciais, 2 atentados contra o presidente, o candidato a presidente, hoje presidente eleito. Em outros países, Hungria, Polônia, direcionaram os algoritmos, esse grupo populista, extremista,
para atacar a liberdade de imprensa, a verdadeira mídia e o judiciário, que é quem poderia conter. Esse é o nosso grande desafio. Desafio do Brasil, o desafio do mundo. Uma regulamentação que garanta a liberdade de expressão, não que deixe impune a liberdade de agressão, não que deixe impune a liberdade de praticar crimes nas redes sociais, crimes virtuais, que amplie, como se ampliou em mais de 20%, o número de suicídios de crianças e adolescentes na Europa por cyberbullying. É necessário, para que nós possamos voltar à normalidade democrática, uma regulamentação e o fim dessa impunidade. Não há nenhum setor, e nunca houve nenhum setor na história da humanidade que afete muitas pessoas que não tenha sido regulamentado. Não existe isso. E por que só as big techs não querem ser regulamentadas? Porque faturam economicamente com isso e passaram a ter o maior poder político e de geopolítica que se tem notícia na história. Essa fala me parece que é uma fala extremamente importante de Elcio, professor André, porque ela nos leva a esse confronto que está colocado, né? Que a gente vê de um lado empresários, corporações defendendo essa liberdade sem limites, né? E governos de extrema-direita fazendo isso também, e políticos tentando criar essa situação que ninguém governa ninguém, quer dizer, que ninguém responde por nada. E, de outro lado, a necessidade, né, de você ter o Estado como, seja juridicamente, socialmente, enfim, como comportamento, o Estado impondo limites, que é o limite da convivência civilizada, das relações cordiais, da vida em sociedade, né? Então, fica aí na mão de vocês, na inteligência de vocês, uma avaliação dessa fala do ministro Alexandre de Moraes. Que, aliás, é o ministro mais atacado da história brasileira por conta de seu posicionamento radicalmente favorável ao Estado Democrático de Direito, à preservação da democracia, né, e à regulação das big techs, né, que parece, quer dizer, lembra muito a coisa da história de luta de classes, do imperialismo contra o terceiro mundo, essas coisas todas, né, que a gente viu ao longo da história. Mas que está se repetindo hoje num formato mais moderno, né, e com o imperialismo mais forte ainda, né, com essa coisa da direita mais forte do que já teve. Professor André, vamos começar com o João. Então, Mauro, eu creio que crime é crime, como você falou. Então, misoginia, racismo, por exemplo, né, entre outros tantos crimes que são praticados nas redes, enfim, na internet de maneira ampla, né, é claro que isso tudo tem que ser punido com o máximo de rigor da lei. Na verdade, o Estado brasileiro, eu acho que ele tem sido muito já, não vou dizer eficaz, mas tem sido muito atento em adaptar legislações nesse sentido. Eu creio que claro que é um processo, eu não sou advogado, mas eu acredito que precisa de mais aprimoramento. E é claro que essas regulamentações têm que ser pensadas no sentido de sequer permitir que essas coisas sejam publicadas, ou seja, ou se forem publicadas que sejam punidas, mas o punir já é feito de alguma maneira. Então eu acho que essas regulamentações que eu não falo em linhas mestras, já propondo que esse tipo de discurso ou de produto, vamos chamar assim, sequer seja publicado. Outra coisa que se fala, né, por exemplo, muito, eu não tenho menor conhecimento sobre isso, mas a gente tem a internet, né, vamos dizer assim, que todo mundo conhece, e tem a tal da internet do mal, né, que a gente que quem é cidadão comum nem tem ideia do que aconteça ali dentro.
Então, assim, isso é algo que tem que também estar no radar, eu imagino, né? Então, assim, se você tem uma internet oficial e uma não oficial, como é que você permite, então, essa dualidade, né? A existência desse outro espaço para o crime global, de ampla natureza, fora o que já acontece na internet dita oficial, vamos dizer assim. Então, tudo isso tem que ser colocado, ou seja, para impedir que essas coisas aconteçam. Eu acho que tem que haver, sim, uma discussão nacional, mas mundial também, sobre regulamentação, aproveitando as tradições democráticas e já de legislação de cada país, mas, sobretudo, tentando equacionar no sentido de pelo menos, se não tiver como impedir a entrada desse tipo de conteúdo, como derrubá-lo imediatamente, enfim, né? Algo que seja mais rápido e que impeça, portanto, que aquele conteúdo tenha tanto impacto negativo, né? Ficando ali por dias, meses, anos, enfim. Eu acho que a grande questão vai ser essa, eu tenho a sensação. Além da regulamentação, como efetivamente, de uma maneira rápida e extremamente ágil e eficaz, impedir que isso gere estragos, né, como tem gerado hoje sobre as democracias. E as pessoas, né, e a vida das pessoas. Professor Gelson. Eu fiquei pensando aqui na fala do André sobre valores, né? E vejamos assim, se nós formos pensar de uma forma histórica, né, olhando um pouco para a história, nós vamos verificar que a escravidão, por exemplo, terminou no Brasil há muitos anos, mas ela ainda ocorre de tempos em tempos, pessoas são flagradas em trabalho escravo em vários cantos do país, né? Muitos trabalhadores são escravizados por atividades com grandes empresas multinacionais, isso a todo momento também é noticiado, né? Então, nós temos aí, em função do capital, uma desumanização deste processo ainda muito presente, né? A banalização do mal, como o Hannah Arendt chamou no episódio do nazismo, por exemplo, ela foi muito comum no período que enfrentamos mundialmente do Covid, né? Então, o mal nunca foi tão banalizado como naquele período e muitas vezes incentivado e aplaudido. Então, eu penso que esses valores universais, né, de respeito ao ser humano, de respeito à vida, valores dessa ordem, realmente é o que precisa ser discutido, que precisa ser desenhado mundialmente, e a partir daí, sim, se pensar diante de cada realidade, da forma como vai ser tratado este assunto. Eu vejo como, muitas vezes, uma notícia falsa circula num determinado público que não sabe nem que existe uma folha digital, ou que um Estado de São Paulo digital, ou uma BBC no universo digital, que poderiam apresentar algumas informações úteis para a melhor compreensão daquela informação. E fica valendo o que ele viu ali naquele meio, né? Então, cada país tem suas particularidades, cada país, de fato, tem seus contextos, suas dificuldades, suas virtudes, né? Mas a vida, e aí eu penso na totalidade das vidas, Mauro, de todas as vidas, né? A vida vegetal, animal, humana, todas elas, né, são dependentes uma da outra. Se não percebemos isso aí, vamos perceber tardiamente, então é melhor percebê-los agora, que estamos todos de algum modo conectados, né? Então, o respeito à vida e o respeito aos direitos humanos, né, e são valores que precisam ser cultivados mundialmente. E aí, tenho que concordar com o André também, que o enfraquecimento da ONU é um fator muito negativo que favorece, né, as big techs, quer dizer, favorece as grandes empresas de tecnologia,
porque elas vão ditando regras e vão se impondo. Na medida em que o Estado fica enfraquecido, essas regras se fortalecem cada vez mais. Então, eu penso que fortalecer o Estado democraticamente, né? Fortalecer o Estado, fortalecer uma democracia, é uma forma também de enfrentamento deste poderio tecnológico que cada vez mais está concentrado num número muito pequeno de pessoas. Muito pequeno de pessoas. Mas com muito dinheiro, né? Que é um grande negócio, essa coisa de Sim. controlar o mundo, né? Por que interessa para um Facebook ou para um Instagram regular qualquer coisa? Porque como é que eles vão manipular e manipulam, né? Como é que eles vão se apresentar como ferramentas de poder, como se apresentam, além de ser um grande negócio, né? Então, isso é um problema seríssimo e vocês dois fizeram duas falas extremamente importantes. Quer dizer, é preciso que o mundo, que essa autorregulação se dê a partir dos governos, no sentido de que haja um debate, uma discussão profunda das consequências de tudo isso, né? Não dá para a gente... porque, assim, daqui a pouco a gente vai estar numa situação caótica que ninguém mais consegue ter uma vida civilizada. A gente vai, como diria o filósofo, o lobo, né, o homem e o lobo do homem, né? Porque é o que vai acabar acontecendo na visão do que está acontecendo hoje, né? Tanto no clima, na economia, tudo, né, professor? Pode falar. Mas, Mauro, inclusive eu queria complementar o que o Dielcio disse e o que você está dizendo também, que eu acho que quando a gente fala em regulamentação e tudo isso em fortalecimento democrático, de maneira democrática do Estado, passa inclusive pela própria mídia e também por exemplo, algo que eu denoto falta, comparado a quando a gente era criança ou talvez adolescentes, eram as grandes campanhas educativas que a imprensa veiculava. Então a gente quase não vê mais essas campanhas, né, em vários níveis, na educação, nos valores gerais, na saúde, etc. Então é preciso resgatar esse ambiente de união civil em prol das grandes questões que transitam, que estão aí, vamos dizer assim, orbitando esses valores, na verdade. Então, assim, vai regulamentar, o que é importante combater o crime organizado? Então, campanhas pragmáticas mesmo. Olha, ele tira tantos mil empregos, ele mata o teu filho, ele faz sumir de alguma maneira, saiu um dado hoje sobre o Rio de Janeiro, eu não me recordo o número exato, mas acho que é mais de 4 mil, enfim, mas parece que adolescentes que sumiram nos últimos anos, ou não sei se no último ano, no Rio de Janeiro, mas eu estou citando esse dado que saiu agora, mas certamente tem dados similares em outros estados, enfim. Então, o que está acontecendo? E aí são campanhas que têm que ser calcadas em valores, mas em situações muito reais, para a população entender e materializar o problema. Mas aí, nesse caso, professor, o senhor tocou num ponto central em relação à mídia, em relação à imprensa. Nós todos demoramos muito para entender a internet, para entender as redes sociais, né? E nós ainda não atuamos na internet, nas redes sociais, como uma militância em defesa da sociedade civil organizada, em defesa dos interesses da população, né? Da verdade, da ética, enfim. A gente vê as empresas de comunicação todas lutando para sobreviver e sendo combatidas economicamente e ideologicamente todos os dias. Assim como os estados são enfraquecidos, a imprensa é enfraquecida, o judiciário é enfraquecido, que faz parte dessa estratégia, né, de que alguém vai controlar isso lá no futuro, né? Uma inteligência artificial, sei lá, que vai coordenar o mundo, parece coisa de ficção científica que a gente está vendo acontecer. Então, concordo muitíssimo com o que vocês falaram, porque eu acho que nós mesmos da imprensa precisamos acordar e utilizar a ferramenta de uma forma mais proativa, mais produtiva, com mais qualidade. Uma milícia do bem, vamos dizer assim, se é que é possível isso, mas no sentido de que a gente precisa não só combater a fake news, mas é preciso combater esse sistema todo que está aí
minando todo dia, porque isso acaba, e é inegável, tudo isso afeta a família, as pessoas que estão das mais pobres às mais abastadas. Todo mundo é vítima, e está aí a questão do clima como um bom exemplo disso. Não tem ninguém nem quem discorda de preservar o clima não vai deixar de ser afetado, né? Todo mundo vai ser afetado. Olha, infelizmente, o tempo nosso se esgotou, então agradeço muitíssimo aos dois, e eu volto, Gelson, a gente já organizar um próximo encontro, né, para a gente gravar sobre um outro assunto importante, já incluindo o professor André. Eu agradeço muito, então. Um grande abraço a todos. Obrigado a vocês. Vamos encerrar a nossa República Especial dessa semana, e vocês acompanhem aí o Nossa República, o site Nossa República, o programa na TV Pantanal, o nosso canal no YouTube. Nós temos toda semana uma discussão mais aprofundada como essa que tivemos hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.